Eu vou agora trazer o Elivaldo Barbosa. Elivaldo Barbosa, vamos falar de caso de doença da vaca louca. Esse caso foi registrado no Brasil recentemente e, claro, que preocupou as autoridades sanitárias de todo o país. E em todos os estados houve medidas sendo tomadas e no Piauí não é diferente. O Elivaldo Barbosa já está vindo aqui, está chegando o Elivaldo para trazer informação. Elivaldo, aliás, nós estávamos explicando agora há pouco a respeito daquele forro que se põe nas granjas para as galinhas, né, Elivaldo Barbosa? E o nosso telespectador mandou mensagem para nós, no 99100066, dizendo o seguinte: Joel Onésio, olha lá, Onésio, obrigado pela participação. Boa tarde, meu grande Joelson. Essa mistura de ração é popularmente chamada de cama de galinha. Correto, exatamente. Aí, Elivaldo Barbosa, eu vou lhe perguntar. Depois da mensagem do Onésio, eu fiquei pensando. Cama de galinha, então, é a ração que dá para a galinha ou é o que sobra ali? É o que sobra. Exatamente esse... É o que tem lá no galpão, né? Uhum. Que é aquela parte de palha e tudo mais, e fica a sobra da ração que a galinha, o frango ingere. Ali, tá. Aí fica aquela mistura toda e ela é rica em proteína, né? Tem ali proteína e é oferecido para o gado. É uma ração mais barata. É uma ração barata, rica em proteína e um volumoso. Por isso que ela chega, muitas vezes, à bovinocultura com grande facilidade, até para você servir de alimentação para o gado. Porque hoje, com o milho do preço que está, a soja do preço que está, a ração do preço que está... Pior ainda. Então, aí você vai recorrer a métodos alternativos, que esse método já é consagrado, isso é antigo. Isso não é novidade, né? A cama de galinha como alternativa para a alimentação de animais. Mas é justamente a cama de galinha que pode provocar a doença da vaca louca. Exatamente. Por quê? Porque a ração para as aves é uma ração rica em proteínas e muitas vezes vem de produtos de proteína animal. A composição ali da ração, né? Uhum. Proteína animal. E como a doença é provocada por um organismo de origem animal, aí ela contamina aquela ração, aquela cama para o aproveitamento do gado. Aí é que está o problema. O gado não come animal, né? Ou come? Gado? Não, ele é ração. A ração é ruminante, exatamente. Vamos falar com o Edílio Moura daqui a pouco. Exatamente, é melhor, né? Especialista. Inclusive, eu estava conversando com ele agora, ele é muito preocupado com essa situação, porque, embora não haja nenhum caso aqui no Piauí, não tem nenhum caso, mas há situações em que se comprovou que recentemente animais ingeriram ração à base de cama de galinha e esses animais, Joelson, já estão isolados e poderão ser sacrificados como forma de prevenção da doença. Vamos acompanhar a reportagem feita por Elivaldo Barbosa, falando a respeito das providências que estão sendo tomadas para proteger o nosso rebanho. Acompanhe a reportagem com Elivaldo Barbosa. Os 2 casos de animais contaminados com o mal da vaca louca deixaram o agronegócio brasileiro em estado de alerta. O governo suspendeu exportações de carne bovina para a China, o maior parceiro comercial do país. O mapa demonstra para o mundo a sua responsabilidade com a segurança do alimento que sai do Brasil. Casos atípicos de BSE preocupam, mas mesmo não sendo transmissíveis para a sociedade, nem levando risco ao consumo desse alimento, o MAPA tomou todas as medidas de suspensão para dar segurança. Então, parabenizar ao MAPA por essa atitude que fortalece o Brasil no cenário mundial. A situação de alerta também repercute nos estados. No Piauí, técnicos da Agência de Defesa Agropecuária, com apoio policial, fiscalizam fazendas e proíbem o uso de cama de aviários na alimentação do gado. É que o produto pode transmitir a doença e contaminar os animais que consomem a ração. Para os técnicos, a operação é preventiva e necessária. Estamos fiscalizando as propriedades para verificar a presença do fornecimento de cama de frango para a alimentação dos ruminantes. Nessa época do ano, os produtores, devido à época seca, eles começam a procurar uma alternativa para alimentar seus animais e terminam sendo induzidos pela facilidade da aquisição da cama de frango e está fornecendo aos animais. No caso de suspeita da utilização de cama de frango, é coletado esse material, ele é enviado para o laboratório e, caso se confirmando positivo a utilização de cama de frango da propriedade, a propriedade ela fica interditada,
ela tem esses animais que tiveram contato com a cama de frango sacrificados e o criador, ele é autuado, né? O presidente do CRMV-PI reforça a importância de instituições que atuam na defesa sanitária animal, no combate e prevenção do mal da vaca louca. A importância de valorizarmos a ADAP, de fortalecermos a defesa sanitária vegetal e animal no estado do Piauí, porque esses profissionais têm a capacidade técnica e agora precisam da infraestrutura. Então, cabe ao governo agora sentir a importância da valorização desse segmento público para garantir fortalecimento da economia, fortalecimento do agro e segurança do alimento que chega à mesa da nossa sociedade. Nós vamos falar mais a respeito desse assunto com o gerente de defesa agropecuária da ADAP, Idílio Moura, que está aqui conosco no Jornal do Piauí. Doutor Idílio, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Piauí, da TV Cidade Verde. Bom, vamos aqui por partes. Primeiro, qual é a chance desse mal da vaca louca atingir o ser humano? E o que é que acontece com o ser humano que for vítima da doença? Bem, a encefalopatia espongiforme bovina, que é o nome técnico da doença, conhecida popularmente como mal da vaca louca, é uma doença neurodegenerativa, né, que ela é provocada, ela ocorre das formas atípica e clássica. O que ocorreu mais recentemente, confirmado na última sexta-feira no Brasil, nos estados de Minas e Mato Grosso, foram 2 casos isolados, esporádicos da doença, da forma atípica, ou seja, é uma mutação do prion, que é uma partícula proteica, que ela ocorre uma mudança, uma alteração no organismo do animal e provoca essa doença. Então, os últimos casos no Brasil são dessa forma, da forma atípica. Diferentemente da forma clássica, que é a que é transmitida pela ingestão, né, pelos ruminantes, pela ingestão de proteína de origem animal, que inclusive é proibido na alimentação essa proteína. Pronto, agora por que é proibida a proteína animal para o gado? Por quê? Pronto. Por que é proibido? Porque essa proteína de origem animal, a cama de aviário, né, é proibida, por quê? Porque ela contém essa proteína de origem animal e se essa proteína de origem animal estiver contaminada, e o animal ingerindo, ele pode desenvolver essa mutação e apresentar os sintomas da doença. Então, em qualquer época seria proibido ou seria não recomendável o consumo dessa cama aviária como forma de alimento para os ruminantes. Com certeza. A ADAP trabalha de forma preventiva, né, combatendo as doenças, controlando, erradicando possíveis focos. É bom reforçar que no Piauí nós não temos relato de casos do mal da vaca louca aqui no Piauí, né? E é importante reforçar e sensibilizar os criadores de não fornecer aos seus ruminantes. Quais são os ruminantes? Bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos. É proibido o fornecimento da cama de aviário por conta do risco de estar transmitindo essa proteína, essa partícula, né, que eles chamam de prion ou prion, que pode ocorrer uma mutação nos animais, nos bovinos, principalmente animais de idade avançada, tá? E desencadear o mal da vaca louca de forma atípica. E nessas operações que mostramos aí agora há pouco, o que os técnicos da ADAP estão encontrando ou recomendando aos criadores? Se de repente eles vão lá na propriedade e constatam que aquela propriedade está utilizando a cama de galinha para alimentação do rebanho dos ruminantes, qual procedimento que é adotado? Bem, Elivaldo, a ADAP trabalha com diversos programas sanitários. Um deles é exatamente esse de combate às doenças nervosas ou doenças neurológicas dos animais. Dentre as doenças neurológicas, as síndromes nervosas, nós temos a raiva dos herbívoros, né, a encefalomielite e também o mal da vaca louca ou encefalopatia espongiforme bovina.
Então, isso é rotina a ADAPE fazer essas ações de fiscalização, de vigilância, demonstra, inclusive, que o órgão está ativo, né, fazendo as ações de vigilância como forma de prevenir, erradicar ou controlar as doenças. Então, rotineiramente, os nossos fiscais, médicos veterinários, técnicos em agropecuários da ADAPE, distribuído em todo o estado, realizam essas ações. Agora mesmo, a partir de agosto, nós intensificamos devido ao período crítico, né, a escassez de ração, ao insumo que estão elevados, os grãos como milho, soja, estão a preços elevados e aí, por muitas vezes, os criadores, né, eles tendem a buscar outras alternativas mais econômicas, mais viáveis e mais baratas. E aí buscam essa cama de aviário, né, essa cama de frango, que é proibido por conta do risco de transmitir. Então, nós estamos vigilantes, estamos intensificando essas ações exatamente antes mesmo de se confirmar. Agora, esses dois focos no Brasil, material, nós estamos intensificando essas ações com vistas a prevenir essa doença. Então, isso é bom para o criador, é bom para o Estado, porque se evita a doença, inclusive para o ser humano. Aí vamos falar um pouquinho do ser humano. O consumidor vai comprar carne, como é que ele sabe se essa carne está própria para ser consumida? Existem sinais que essa carne tem, que possam fazer com que ele escolha certo? E o que acontece se ele ingerir uma carne contaminada? Pronto, então esses animais que podem estar contaminados têm que ser provenientes de estabelecimentos com serviço de inspeção. Daí a importância do consumo de carnes inspecionadas, porque no estabelecimento de abate, todos os procedimentos serão realizados pelos médicos veterinários, pelos inspetores que estão fazendo a inspeção daquela carne, como animais que tiver qualquer sintomatologia, os animais apresentam principalmente com a sintomatologia da vaca louca, animais agressivos, paralisia dos membros, em decúbito, que animais caídos, agressividade. Então, o médico veterinário no estabelecimento de abate, ele é capaz de detectar essa sintomatologia e já eliminar esse animal do abate. Existem inspetores antes do abate desses animais? É isso? E quem é que faz isso? É o Ministério da Agricultura? Como é que funciona? Existem 3 formas de atuação do Serviço de Inspeção. Serviço de Inspeção Federal, que é de competência do Ministério da Agricultura, Serviço de Inspeção Estadual, que é competência da ADAPE, e Serviço de Inspeção Municipal, que é de competência dos municípios. Daí a importância que o presidente do Conselho sempre relata dos municípios, dos estados e da União ter médicos veterinários, inspetores, para a realização dessa inspeção, porque é uma forma preventiva de evitar doença tanto nos animais como para as pessoas. O que é o caso do mal da vaca louca? Transmite também para as pessoas, né? Transmite para os seres humanos, não com essa nomenclatura, mas outra doença chamada, uma variante, né? Doença de Creutzfeldt-Jakob. Então, a saúde pública, os médicos humanos, eles têm essa competência para relatar sobre esses casos. Infelizmente, nós tratamos dos casos animais, né, que provocam essa sintomatologia. No ser humano, é uma sintomatologia também nervosa, mas é de competência da saúde pública tratar desses casos. Sim, geralmente fatal. Geralmente leva à morte. Sim, sim. Então, daí a importância dessa fiscalização, dessa vigilância. Vamos lembrar aí, gente, aqui no Piauí não tem casos. Os casos foram registrados no Mato Grosso do Sul e outro estado? Minas. Não? Minas também. Mato Grosso e Minas. Mato Grosso e Minas. Então, por enquanto, está lá. E aí, por isso que é importante que o criador não dê esse tipo de ração mais barata, no caso nem a ração, essa cama de aviário para os animais, para evitar a doença. Bom, o Elivaldo fez uma pergunta aqui agora há pouco, que foi sobre o que é feito na sequência, né, Elivaldo? Exatamente. Se o fiscal chega lá e encontrar lá um estoque de cama de galinha, ele destruído aquele estoque na propriedade, os animais são isolados, como é que é feito? Bom questionamento, Elivaldo. Assim, a nossa fiscalização de rotina consiste no seguinte procedimento. A nossa equipe, inclusive por meio de denúncia, né, criadores vizinhos que tiver conhecimento de algum criador que está fornecendo cama de aviário aos ruminantes, pode notificar a ADAPE, pode denunciar a ADAPE por telefone, procurar o técnico do município, a unidade de saúde animal e vegetal, a USAV do município, ou então entrar no site da ADAPE, www.adap.pi.gov.br, e contactar
o nosso e-mail que está disponível lá, ou então notificar para que as nossas equipes possam deslocar até as propriedades. Então, de posse dessa informação, ou vigilância ativa, que é quando o veterinário rotineiramente executa essas ações de fiscalização, ou por vigilância passiva, que é quando nós recebemos denúncia, os nossos fiscais, médicos veterinários e técnicos se deslocam até a propriedade, investigam se realmente no coxo dos animais está sendo a presença da cama de aviário junto, misturado a ração ou concentrado ou volumoso. Se houver alguma suspeita, realiza-se a coleta de parte de amostra dessa ração e nós enviamos para o laboratório do Ministério da Agricultura para se confirmar a detecção, né, da cama de aviário nessa ração. Em se confirmando, a propriedade é interditada, né? Os animais são interditados que tiveram acesso ao coxo, eles não podem movimentar, são identificados e a gente aguarda o resultado do laboratório. Em se confirmando a positividade, ou seja, a detecção da cama de aviário, esses animais que tiveram acesso ao alimento contendo proteína de origem animal, eles são eliminados pela DAP ou em um estabelecimento de inspeção oficial com todos os cuidados. Quero agradecer Idílio Moura, gerente de... Perdão, a função de gerente de... Defesa Sanitária. Gerente de Defesa Sanitária Animal da ADAP, perdão. Falando a respeito desse assunto, é importante que as pessoas possam ter atenção com isso, principalmente agora. A gente está com dificuldade de consumir carne pelo alto preço. Muitas vezes as pessoas procuram por alternativas, carnes com abatedouros clandestinos, ou pessoas que abatem a carne, a carne da moita, como é chamada, estava tentando me lembrar do termo. E aí isso pode levar a doenças, não só essa, mas outras também. Então, muito cuidado, gente, nesse período agora, em função desses casos de doença ou de mal da vaca louca em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.